Olá! Que bom estarmos aqui novamente. Pois bem, hoje a gente vai encerrar a nossa semana da pessoa com deficiência. Isso mesmo. Hoje eu vou trazer para vocês algo muito interessante. O que é ser deficiente? O que é inclusão social? E algumas pessoas que adquiriram a deficiência. Então vamos lá. Deficiência é um termo que define aquelas pessoas que nascem ou que adquirem alguma deficiência congênita. São essas, vejam só, temos deficiência visual, auditiva, intelectual ou mental e múltipla. Estão vendo? Então, essas são algumas deficiências. Então, agora eu quero explicar para vocês o que é inclusão social. O que tem a ver com deficiência? Bem, os deficientes, como a gente viu na nossa aula passada, há muito tempo eles sofreram. Não foi isso? Sofreram, vocês lembram disso? Que eles eram excluídos. Alguns eram jogados nas masmorras, presos em celas, colocados em hospitais psiquiátricos. Então, hoje, com o passar do tempo, eles estão conseguindo conquistar novamente o seu lugar na sociedade. Então, quando a gente fala inclusão social, eu vou explicar o que é inclusão social. Ele é um conjunto de ações que procura combater a exclusão. Inclusão é incluir a pessoa na sociedade. E exclusão é tirar aquela pessoa da sociedade. Então, hoje, a luta é muito grande para isso. Sabemos que você precisa respeitar e deixar ter o direito das pessoas que têm esse tipo de deficiência. Algumas empresas, algumas indústrias, alguns trabalhos, hoje recebem essas pessoas de braços abertos. Mas, como foi muita luta dos direitos humanos, conseguir essa conquista para essas pessoas com deficiência. Pois bem, vejam, eles eram excluídos da sociedade, da educação, era cortado seus direitos como humano. Então, hoje se oferece a oportunidade de igualdade para todos. Se luta ainda, não quer dizer que hoje todo mundo aceita naturalmente, não. Ainda há luta contra isso. Pelo menos hoje a gente vê crianças com alguma deficiência brincando na rua, indo para a escola, não é? Tendo de seus direitos adquiridos. Por isso que é tão importante a gente respeitar todo mundo, porque somos iguais. Lembra que na outra aula a gente conversou que todos nós somos iguais? Devemos lutar sempre para isso, para não excluir essas pessoas, porque eles já sofrem com o tipo da deficiência. E ser excluído da sociedade é mais frustrante ainda. Lá, Maurício de Souza, que eu expliquei para vocês, ele é o autor, né, dos livros da Turma da Mônica, de todos os personagens da Turma da Mônica. Ele é o criador e ele vem mostrando para a sociedade, principalmente para as crianças, para poderem aceitar outra criança com aquela deficiência, a respeitar, a chamar os coleguinhas para brincar, certo? Eu sei que alguns têm algumas limitações, que não pode correr, não pode pular, não pode subir em brinquedos, mas existem outras maneiras de brincar, não é isso? Então, vamos deixar o preconceito de lado, vamos lutar para que todo mundo seja igual perante a sociedade, entenderam? Eu vou citar para vocês algumas pessoas que não tinham deficiência, mas que adquiriram por algum acidente ou por outras coisas, outros motivos. Então vamos lá. Aqui, ó, vocês estão vendo? Esse é Robson Santos. Ele ficou paraplégico quando ele andava por conta de uma bala perdida. Tá vendo? Paraplégico é quando ele não consegue movimentar da cintura para baixo. Isso. Mas mesmo assim, ele buscou maneiras de ele poder se desenvolver, para ele poder estar incluído na sociedade. Ele já tinha essa deficiência? Não, ele adquiriu por causa de um acidente, uma bala perdida. Entenderam?
E vamos ver mais outro. Paulo Eduardo, ó. Esse é valente mesmo, pois ele perdeu as pernas também em um acidente e nem por isso ele deixou de praticar o esporte. Hoje ele é campeão da modalidade das pessoas com deficiência, do para-atletismo. Isso mesmo, que vocês sabem. A gente tem as Olimpíadas e temos as Paralimpíadas, que são para as pessoas com algum tipo de deficiência, que não se deixaram frustrar pelo que estava passando, pelo que tinha, pela deficiência que tinha. Outro, Luciano Alves. Vê que coisa linda. Ele ficou tetraplégico. Não movimentava do pescoço para baixo. Perdeu todos os movimentos da mão, dos braços, das pernas, mas ele encontrou uma maneira de estar incluído na sociedade, lutou pelos seus direitos também. Hoje ele é um artista mais famoso que tem, porque ele pinta com pincel na boca. Vocês já imaginaram? Olha a pintura dele como é linda. Pois é, então, para que limitações? Para que maior desafio do que esse? Você lutar por aquilo que você quer, independente de você ser uma pessoa normal ou uma pessoa especial. Que nós todos somos especiais, né? Para Deus e para todos. Então vamos lutar. Vamos mostrar para essas pessoas com alguma deficiência que ela também é especial, que faz parte da nossa sociedade. Então, vocês entenderam? Estamos finalizando hoje a nossa semana da pessoa com deficiência e querendo deixar aqui para vocês respeito. Esta é a palavra fundamental para todas as pessoas com alguma deficiência. Então, nos encontramos na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido o que é deficiência e inclusão e compreendam mais. Somos todos iguais. Um beijão para vocês. Tchau.